Olá, pessoal. Meu nome é Alésia Vieira da Silva, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPEL, e hoje nessa aula eu vou falar sobre as principais técnicas de caracterização de complexos metálicos. A caracterização ela é uma etapa fundamental na química de coordenação, pois nos permite compreender como os ligandes coordenam o centro metálico, qual a geometria molecular, entre outras propriedades químicas dos complexos. E há diversas técnicas que podem ser aplicadas para estudar esses compostos, e entre elas se tem as técnicas vibracionais, como o infravermelho e o Raman, que analisam as vibrações moleculares associadas aos grupos funcionais coordenados. Além disso, também se tem as análises estrutural, como a difração de raio-x, que pode ser de monocristal ou em pó. A de monocristal é possível obter a estrutura tridimensional com precisão atômica, revelando distâncias entre o metal e o ligante, ângulos de coordenação e a geometria molecular. Já a difração de pó é geralmente usada para confirmar a fase cristalina e a pureza do material. Além disso, também se tem as técnicas espectroscópicas eletrônicas, como a de UV-Vis e a de fluorescência. A de UV-Vis, ela detecta transições eletrônicas entre os orbitais moleculares, como as transições do orbital D e a de transferência de carga ligante-metal e metal-ligante, entre outras transições. Já a de fluorescência, ela é essencialmente utilizada quando o complexo apresenta propriedades luminescentes, permitindo, então, estudar os estados excitados e o decaimento radiativo. Outra técnica empregada é a análise elementar CHL metálica, que determina as porcentagens de carbono, hidrogênio, nitrogênio e metal, confirmando a fórmula empírica, o grau de pureza e a estequiometria do complexo. Também se tem a espectrometria de massa, que fornece a massa molecular exata, o padrão isotópico do metal e identifica espécies iônicas estáveis, sendo crucial para confirmar a formação e estabilidade dos complexos. Também se tem a condutividade molar, que avalia o caráter eletrolítico do complexo, se o complexo é neutro ou iônico, auxiliando na identificação do contraíon e no grau de dissociação em solução. E também se tem as técnicas de ressonância, como a ressonância paramagnética eletrônica, que é aplicável a complexos paramagnéticos, e a ressonância magnética nuclear, que é útil apenas em complexos diamagnéticos. Mas, para uma elucidação mais detalhada, irei me aprofundar em 4 técnicas, como a espectroscopia no infravermelho, a difração de raio-x de monocristal, a espectroscopia eletrônica ultravioleta visível e a espectrometria de massa. Bom, falando um pouco então sobre a espectroscopia no infravermelho. Essa técnica ela baseia-se na absorção de radiação pela molécula, provocando transições vibracionais que dependem da variação de dipolo elétrico. Ela provoca então alterações no comprimento e no ângulo das ligações químicas. Em complexos metálicos, ela é essencial para identificar modos de coordenação, grupos funcionais e ligações entre metal e ligante. O equipamento ele é composto por uma fonte de radiação infravermelho, um interferômetro e um detector que mede a energia transmitida, ou seja, o que a molécula não absorveu, em função do número de onda. Então, como exemplo, eu trago um estudo realizado com um complexo sintetizado a partir do perclorato de cobre e uma base de chifre como ligante orgânico, obtendo então um complexo de cobre 2. Então, trago o resultado da espectroscopia de infravermelho, onde se tem um gráfico de transmitância pelo número de onda em centímetros na menos 1. Para avaliar, então, a coordenação, é comparado o espectro de infravermelho do ligante livre com o do complexo 2A. Embora o espectro do ligante não esteja apresentado aqui, a principal banda de interesse é a do estiramento da ligação dupla carbono e nitrogênio. E após a complexação, essa banda ela pode ser deslocada. Quando ela é deslocada para número de onda menor, isso ocorre devido à doação de densidade eletrônica do nitrogênio ao centro metálico, enfraquecendo a ligação imina, fazendo com que ela se desloque para número de onda menor. Mas também pode ocorrer o aumento da rigidez dessa ligação imina, fazendo com que ela se desloque para número de onda maior. No espectro, então, do ligante, essa banda ela é observada em 1612 centímetros na menos 1, e no complexo em 1610, onde não houve um deslocamento significativo, estando dentro do erro experimental. Porém, apesar de não haver esse deslocamento, não exclui a coordenação do nitrogênio da ligação imina ao centro metálico. Em complexos formados por bases de Schiff aromáticas, pode ocorrer a deslocalização do sistema conjugado, que pode compensar a variação de densidade eletrônica associada à coordenação em si, então não havendo deslocamento dessa banda. Além disso, efeitos como retrodoação do metal também pode equilibrar essa distribuição eletrônica. Já como banda característica do complexo, no espectro observa-se uma banda larga em 3.331 centímetros na menos 1, atribuída ao estiramento da ligação oxigênio-hidrogênio da molécula de água coordenada. Também uma banda em 1.060 do perclorato como contraíon, e uma banda em 604 centímetros na menos 1, atribuída à vibração da ligação cobre-oxigênio. Vale também destacar que a espectroscopia de infravermelho é uma técnica realizada no estado sólido, e a outra técnica também realizada no estado sólido é a difração de raio-x de monocristal, que ela baseia-se, então, na interferência dos raios-x difratados pelos planos cristalinos, conforme descrito pela lei de Bragg, que permite, então, determinar a densidade eletrônica, posições atômicas, comprimentos e ângulos de ligação e a geometria de coordenação do complexo. O equipamento, então, ele é formado por uma fonte de radiação X, geralmente de cobre ou molibdênio, um goniômetro, que orienta o cristal em diferentes ângulos, e um detector de área, responsável por registrar as intensidades difratadas. E a partir desses dados, o software reconstrói a densidade eletrônica, determinando as posições atômicas, comprimentos e ângulos de ligação e a geometria. Apresenta, então, os resultados de difração de raio-x em monocristal para o complexo 2A. A imagem à esquerda é mostrado o cristal desse complexo, no centro, a estrutura refinada, e à direita, a representação gerada no software Mercury. Então, é possível observar que o ligante se coordenou de forma tridentada ao centro metálico, evidenciado pela ligação cobre-oxigênio 1, nitrogênio 1 e nitrogênio 2. A água, então, fechando o quarto ponto de coordenação com a ligação
oxigênio 2 e o centro metálico. Além disso, os ângulos entre essas ligações ao redor do centro metálico são de aproximadamente 90 e 180 graus, evidenciando uma geometria quadrada planar levemente distorcida. Além disso, as distâncias das ligações cobre-nitrogênio e cobre-oxigênio variam entre 1,86 e 2 Angstrom, e estão dentro do esperado para esse tipo de ligação. Em relação ao ânion perclorato, ele interage fracamente, mas não faz parte da primeira esfera de coordenação, como é evidenciado pelo tracejado entre o cobre e o oxigênio 5. A distância entre o cobre e esse oxigênio é de 2,6 Angstrom, valor superior à soma dos raios covalentes do cobre e oxigênio, indicando que não há uma ligação coordenada efetiva, porém inferior à soma dos raios de Van der Waals, sugerindo que há uma interação fraca entre o cobre e o perclorato. Então, antes de falar sobre as caracterizações de solução, é importante destacar que complexos metálicos podem apresentar comportamentos distintos no estado sólido e em solução. No sólido, a estrutura é estabilizada por interações cristalina e empacotamento molecular, enquanto em solução pode ocorrer dissociações, recoordenação ou solvatação. Por isso, é importante caracterizar o complexo em ambos os estados. É essencial para garantir que a espécie ativa e meio reacional ou biológico corresponda àquela observada no sólido cristalino. Então, falando sobre a espectroscopia de UV-Vis, que é uma técnica realizada em solução, ela baseia-se na absorção de radiação ultravioleta e visível que provoca as transições eletrônicas entre os orbitais moleculares. E essas transições revelam o ambiente eletrônico do metal, transferência de carga e informações sobre simetria e campo ligante. O equipamento, então, ele é constituído por uma fonte de luz, geralmente deutério e tungstênio, um monocromador, que é responsável por selecionar o comprimento de onda, e o detector, que mede a intensidade de radiação transmitida ou absorvida pela amostra. No slide também é apresentada uma imagem com as principais transições eletrônicas que ocorrem na região do ultravioleta, entre 100 a 400 nanômetros. E as transições que predominam são a dos orbitais sigma e pi, para os seus orbitais antiligantes correspondentes. Também se tem as transições dos orbital não ligante, para pi antiligante e sigma antiligante. Além disso, em complexos, também é possível observar transições de transferência de carga após 400 nanômetros e as transições DD. Vale destacar que essas transições elas podem ser permitidas ou proibidas de acordo com a regra de seleção eletrônica. As transições permitidas obedecem às regras de spin e de simetria, sendo geralmente mais intensas. Já as proibidas, como as transições DD, têm baixa intensidade, pois envolvem mudanças eletrônicas que violam essas regras. Então, trago o espectro de UV-Vis, realizado, então, em diclorometano, que é um solvente não coordenante. Então, se tem gráfico de absorvância pelo comprimento de onda em nanômetro. E a sobreposição, então, do espectro do complexo 2A em preto e do ligante livre em vermelho. As bandas em 242 e 265 é atribuída às transições eletrônicas do orbital pi para pi antiligante relacionadas ao sistema aromático e à ligação imina presente no ligante. Em 348 nanômetro, é correspondente à transição eletrônica do orbital não ligante para pi antiligante, devido, então, à presença de átomos doadores como nitrogênio e oxigênio. Também pode-se observar que há o deslocamento dessas bandas no complexo em relação ao ligante livre, que indica uma alteração da densidade eletrônica do ligante decorrente à coordenação ao centro metálico. Também a banda mais larga, em 483 nanômetros, é atribuído à transição de transferência de carga metal-ligante, característica de complexos de cobre 2. Apesar, então, de alguns complexos de cobre apresentar as transições DD na região do visível, nesse caso elas não foram observadas, possivelmente devido à baixa intensidade ou à sobreposição com a banda de transferência de carga. Com a sobreposição do espectro do complexo e do ligante livre, fica evidenciadas as modificações das bandas de absorção em relação ao ligante, que indica, então, mudanças no ambiente eletrônico do ligante devido à coordenação ao centro metálico. Outra técnica de caracterização realizada em solução é a espectrometria de massas. É uma técnica essencial para confirmar a formação e estabilidade dos complexos metálicos em solução. E baseia-se, então, na ionização das moléculas e na separação dos íons gerados segundo sua razão massa-carga. E a técnica, então, fornece informações sobre a massa molecular, composição, fragmentação e estabilidade dos complexos metálicos. Nessa imagem, então, mostra o funcionamento básico de um espectrômetro de massas com ionização por impacto eletrônico. A amostra ela é vaporizada e bombardeada por um feixe de elétrons, formando íons positivos que são acelerados e desviados por um campo magnético de acordo com essa razão massa-carga. Os íons chegam ao detector, gerando um espectro com picos correspondentes a cada espécie. E existem várias formas de ionização, como o impacto eletrônico, que é mostrado aqui na imagem, mas existem também técnicas mais modernas e brandas, como a ionização por eletrospray, que é o que eu trago como exemplo. Então, nesse slide, se tem o espectro de resíduo complexo 2A, realizado em metanol. Foram observados, então, 3 picos principais, o pico base, em razão massa-carga de 422, correspondente ao fragmento do ligante coordenado ao cobre. Também o pico em 440, atribuído à espécie com a água coordenada, completando o quarto ponto de coordenação, e o pico, que é o íon molecular, em 889, referente à espécie bimetálica. Esse resultado, então, indica que, em solução, o complexo existe predominantemente como uma espécie bimetálica.
Em resumo, a caracterização de complexos metálicos exige, então, o uso combinado de diferentes técnicas. O infravermelho e a difração de AIX revela a estrutura e o modo de coordenação no estado sólido, enquanto o VVIS e o ESI mostram o comportamento do complexo em solução. E a combinação desses resultados permite compreender a estrutura e reatividade dos complexos, informações essenciais para direcionar suas aplicações. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar mensagem no e-aula.